Agora sim, estamos aqui no programa de lives do Contra o Mais Café com Sérgio Taldo, hoje dia 30/9, 17 horas, né, horário do Brasil, e lá em Portugal, 21 horas, pois teremos uma live hoje internacional com nossa amiga Andréia Azevedo, e o tema da live será Planejamento Urbano e Regional no Novo Normal. Então, sem perda de tempo, eu vou novamente escrever aqui o título que vai ficar, né, registrado, título de nossa live, que fica aqui na base. Então, hoje, quarta-feira, 17 horas, Brasil, 21 horas, Portugal, com Andréia Azevedo. E já vou, sem perda de tempo, colocar aqui o título, Planejamento Urbano e Regional no Novo Normal. Isso aí. Vamos tentar fixar o comentário. Agora sim ele está fixado. Live extra, quarta-feira, 30/9, 17 horas, aqui no Brasil, 21 horas lá em Portugal, lá em Lisboa, com Andréia Azevedo, e o tema Planejamento Urbano e Regional no Novo Normal. Tivemos uma pequena queda aqui na conexão, tive que reiniciar a live e vou mandar aqui um convite para a Andréia, que parece que está tendo um pouco de dificuldade de encontrar a gente aqui. Então eu vou mandar para ela um convite para que ela possa estar conosco. Bem-vindo Queiroz, bem-vindo Fred, bem-vindo Barbosa Lima Júnior. Vamos ver por onde anda a nossa amiga Andréia. Mandei para ela o convite. Agora sim, Andréia aqui conosco. Então vou acenar para a Andréia e ao mesmo tempo convidá-la para que ela nossa live. Tivemos aqui 5 minutos de atraso pela conexão. Tive que reiniciar a nossa live e o tema da tarde, né? E da Olá. Noite aí. Tarde, boa tarde noite. Aqui, tarde boa Brasil. Tarde para o Brasil. Boa e noite boa noite para Portugal. Exatamente. Isso. Com a nossa amiga Andréia Azevedo, né? E o tema da nossa live hoje, né, tá aí fixado, dia 30/9, 5 horas aqui, 21 horas lá em Lisboa, não é isso? Eu estou em Oeiras, tá em pertinho Oeiras. de Lisboa. É região metropolitana. Legal, que eu acabei escrevendo o teclado lá, acabou saindo Oeiros, é Oeiras, né? Oeiras. Sim, olha, entrando aí amigos do Brasil, Lúcia Queiroz, Fred Fevereiro, muita gente, muito bem-vindo, são amigos queridíssimos e muito competentes, uma da área de saúde, que é Lúcia Queiroz, e Fred Fevereiro, que é um cantor. Que legal, que bacana. E aí vamos falar, não é, Andréia, sobre planejamento urbano e regional no novo normal. Sim. Antes de mais nada, né, meu irmão também, que está na cidade de Teresópolis aqui, que é a região serrana, Teresópolis, Petrópolis e Nova Friburgo, né, pertinho aqui da gente. Quero parabenizar você primeiro pelo seu trabalho, né, e pelo grande movimento hoje. Hoje a gente está sendo notícia lá com a turma da Paraíba, né? Apenas para registrar. Sim, grandes amigos jornalistas. Exato, eu tenho amigos aqui que moram lá no Nordeste e a minha família, né, meus avós, né, era uma família, se não me falha a memória, de 13 ou 15 irmãos. Então tinha gente na Paraíba, tinha gente em Natal, tinha gente em Salvador, Brasília, Rio de Janeiro, eles se espalharam pelo Brasil inteiro, né? E André, agradecer a você, inclusive adicionei esse povo todo maravilhoso lá. E aí nós estamos aqui, olha, estamos aqui, notícia no Paraíba, notícia, né, estamos lá. Estamos aqui também, lá no Boa Notícia, pbblogspot.com, e no canal lá de maior movimento na cidade, né, Paraíba Online. Então, o meu grande abraço, minha gratidão a esse pessoal maravilhoso lá e a você. E desde já, olha... tem um desses sites da capital, de João Pessoa, de Edmilson Pereira, Vanildo Silva, de Campina Grande, e Arimatea Souza, que é um jornalista político muito respeitado e muito acessado. O Paraíba Online é um dos maiores acessos do estado da Paraíba. Que legal, que bacana.
E olha, muito feliz de ter você aqui. A gente se conheceu na live da Cláudia Pfeiffer, né? Eu, inclusive, mandei para ela o convite. Não sei se ela vai estar disponível para estar com a gente hoje, ao vivo. E eu estou aqui em sua homenagem com a camisa de Petrópolis. Ah, que maravilha! Com a coroa imperial, boné do Brasil. Boné do Brasil. Muito bem. E depois você vai tirar uma foto aí, olha. Depois você vai fazer, se quiser fazer o seu print aqui, com Portugal também no coração. Olha aí. Bom. Quer fazer seu selfie? Maravilha. Quer bater o selfie? Sim, deixa eu ver. Vamos ver se eu consigo. Acho que sim. Foi? Que aí depois você compartilha o nosso café. Eu vou ficar meia hora com o bonezinho do Brasil, depois eu boto Portugal para a gente poder conversar bastante sobre o tema. Desde já fica o convite, Andréia, para você fazer novas lives aqui. Não tem sinal vermelho, sinal verde, sinal amarelo. Maravilha. Sinal sempre verde aqui para você. Você, jornalista, mestre em desenvolvimento regional pela UEPB, né, Universidade da Paraíba, doutor em planejamento urbano e regional pela UFRJ e em governação, conhecimento e inovação, né, UC. Meus parabéns, né? E o tema da nossa live é planejamento urbano e regional no novo normal, né? Eu vou começar, né, como a gente sempre joga a bola aqui, para que a gente possa conhecer as pessoas, né? Essa live está sendo gravada aqui no IGTV, vai para o YouTube, Facebook, Twitter e também lá no LinkedIn, né? Que você vai acabar construindo um LinkedIn lá também, para a gente ter um arquivo juntos lá. Por você, nos conte um pouco aí da sua história, né, de vida, experiências, e esse seu trabalho maravilhoso aí, né? Como é que você começou tudo isso? O que te inspira? Né? Então, seja bem-vinda. Boa noite, mais uma vez. Quero agradecer essa conexão que foi feita com Cláudia Pfeiffer, nossa amiga em comum. Cláudia, que começou sendo minha professora, depois nos tornamos amigas. E agradecer pelo convite de participar com você dessa live. E aproveitando para dar aqui um abraço em Isabelle, que está nos assistindo direto lá da Alemanha. André por André, eu fiquei pensando quando você me disse isso, e eu me definiria inicialmente dizendo que eu sou filha do semiárido, eu sou filha de Brejo do Cruz e Campina Grande, e tive a grande sorte na minha vida, a minha loteria eu tirei logo nos meus primeiros dias de nascida, quando fui adotada por um casal de Brejo do Cruz, chamado José de Anchieta Azevedo e Eda Guedes de Azevedo. E sendo filha do sertão e filha do semiárido, desde muito cedo eu me interessei por questões relacionadas à água, né? Nós passamos por muitas... E muito cedo eu passei no vestibular para comunicação social, né? Minha graduação é em comunicação social, e aos 17 anos eu fui morar em Campina Grande, cidade que eu amo, é uma cidade de vanguarda, extraordinária, conhecida não só pelo maior São João do mundo, que é nosso cartão postal no que diz respeito às festas, mas também pela tecnologia, vamos dizer, pelas universidades, né? E é uma importante cidade do Nordeste brasileiro. E aí eu ingressei, fui durante 25 anos assessora de governadores, prefeitos, né? E que gosto muito dessa parte política também. Aliás, desde lá da minha vida em Brejo do Cruz, eu sempre gostei muito de participar ativamente. E durante muito tempo eu fiquei sem estudar, voltando a estudar somente após a morte do meu pai, em que eu vou participar como aluna especial de uma cadeira chamada CTS, Ciência, Tecnologia e Sociedade, com Sidoval Moraes de Souza, no mestrado de Desenvolvimento Regional. Que, na verdade, eu queria fazer mestrado em comunicação, mas como não tinha, e eu estava passando por um período muito difícil, né, com a morte do meu pai, gostei. Em 2009 eu fiz essa cadeira especial, e em 2010 eu participei da seleção, passei, gostei, e
engrenei e já fui fazendo também logo em seguida o meu doutorado, porque o mestrado em desenvolvimento regional, ele é multidisciplinar. E já no mestrado, eu já tratava das questões ligadas à água, aos recursos hídricos. Uhum. E no doutorado, eu quis aprofundar esse tema, né? E no doutorado, eu vou estudar, são políticas públicas de água para o semiárido, e eu vou estudar 2 tecnologias, faço um apanhado e me detenho a 2 tecnologias, uma acadêmica, que são os dessalinizadores, e uma social, que são as cisternas. E agora, no pós-doutorado, eu queria ver como era que se dava essa questão da governança, da gestão dos recursos hídricos, né, fazer uma relação entre o Brasil e a França, o México e a Espanha. E aqui estou eu tentando agendar um assunto para ver se eu consigo fazer alguma diferença para o meu povo e para a minha gente. É isso. Andréia, por falar em recurso hídrico, você gosta de tomar um bom café, um bom chá? Nossa, eu sou apaixonada por cafés. Quem me conhece, nossa, os cafés de Campina, que nós temos casas maravilhosas, doçarias maravilhosas, como a La Suíça, a Glacê Real, Radassa, Graça, Café. Nós temos doçarias fantásticas em Campina Grande. Legal. E eu amo tomar um café e encontrar os amigos, né? Legal. Sérgio Simplício, que é um grande amigo que deve ter entrado aí. Sérgio é meu amigo, assim, um dia a gente tem que tomar café para trocar ideias. Conversamos todos os dias, mas o dia do café é sagrado. Legal, então você vai fazer Gosto muito de café. Aliás, estou com café também aqui, ó. Legal, um brinde. Né? Olha, terminada a live, você me manda o seu endereço completo com CEP, que eu estou te mandando uma caneca aí para você poder tomar um café, bater uma foto e ter uma caneca bacana aí que a gente está divulgando, né, a marca, o Contra o Café com o Sérgio Taldo e o programa. E não sei se você está sabendo, eu falei no início da live, você acha que ainda não tinha entrado? Estamos fazendo hoje a live de número 103. Aí eu estava falando que atingimos a barreira de 100. A questão não é a quantidade, mas o conteúdo das lives, as pessoas que estão falando, aquilo que vale a pena ser compartilhado. Eu comentei assim, olha, passou de 100, entrou na curva exponencial, daqui a pouco está com 1000, né? Vai subir assim de forma exponencial. Maravilha. Até o final do ano a gente vai estar aí com esse projeto sendo desenvolvido, né? Não sei se eu já te mandei, vou mandar para você um convite para você participar. Não sei se você já está lá no grupo. Estou sim no grupo. Tem o grupo. Estou no grupo, sim. Que é discussões gerais e tem um grupo que está estudando e desenvolvendo a realização de um evento virtual até o fim do ano. Então eu vou mandar para você também. E a gente vai fazer esse grande evento virtual com pessoas de vários lugares, né? Que no ano de 2020 estão realizaram e fizeram coisas muito legais quando tem pessoas que estão botando um X assim. 2020 não existiu para mim, não vou comemorar aniversário, que foi um ano que, para mim, poderia não ter acontecido. Temos a catástrofe, temos a calamidade, temos uma série de coisas, mas muitas coisas estão sendo inventadas, se transformando, né? E muita inovação. Sim. Tá o Fred aqui comentando que ela gosta de vinho também. É verdade, meu amigo. Entrou aí também Cecília, viu? Eu participo de um grupo de mulheres, chama-se o Exército. Sim, Cecília que entrou. Nós somos da mesma turma que corre com a personal Erliane Freire, fantástica, lá em Campina Grande. E é um grupo de mulheres fantástico. Olha, a galera aí que é amigo da Andréia pode me adicionar também lá no Instagram, no Facebook, no Twitter. Sim, tá entrando Bira aí de Brejo do Cruz, minha cidade natal. E desde já, né, eu falei também no início, mas não vou falar de novo, quem ainda não printou a tela, pode fazer o print de tela, né, e marquem a gente lá, marquem @Andréia C. Azevedo, né, com Z, @Andréia C. Azevedo, @Sérgio Taldo, e compartilhem lá, porque a nossa live hoje, o tema é planejamento urbano e regional no novo normal. Daqui a alguns minutos a live acaba, mas o problema, o tema, isso continua e vai continuar sempre. Então, marquem a gente, compartilhem. Né? Andréia, hoje, né, eu vou começar com a nossa pergunta aqui.
O que é ser hoje, né, em tempos de pandemia, uma mestre e doutora em planejamento urbano e regional? Né, minha vozinha, de repente, está lá na sala assistindo a live também, ela deve estar perguntando, meu Deus do céu, o que é esse negócio da Andréia? Como é que essa história de ser doutora e mestre em planejamento urbano, será que ela fica olhando as ruas? Será que ela fica olhando a questão da água, do trânsito? O que é isso? Né? E o planejamento urbano e regional hoje, né, no novo normal? Pois é, dentro desse planejamento eu escolhi a área de recursos hídricos. Aliás, as cidades, elas foram, desde o seu início da concepção de polis, foram construídas onde tinha água, né? Sim. Então, onde tinha água, foram sendo construídas as comunidades, digamos assim, né? Então, dentro do IPUR, né, do Instituto de Planejamento e Pesquisa da Universidade do Rio de Janeiro, eu escolhi políticas públicas de água para o semiárido. E escolhi isso, como já falei, por conta, a minha temática de estudo, por conta de uma situação que eu presenciei desde criança, vendo secas, vendo saques, vendo frentes de emergência, presenciei. E hoje você, para ter uma ideia, né, então, mestre e doutor eu escolhi nessa área por conta disso, né, mas há várias vertentes, né, na área de arquitetura, que vai ver o desenho da cidade, a mobilidade, como é que os espaços eles são divididos, construídos, concebidos, né? Então, são várias temáticas que estão dentro da construção do planejamento na nossa cidade, que Sim. interfere na nossa vida, né? Mas eu escolhi a parte de recursos hídricos, né? Que a gente hoje mesmo, eu disse que estava revendo os dados, né? Para você ter uma ideia, Sim. nós temos 3 bilhões de pessoas em todo o mundo, né? Inclusive a maioria na África subsaariana, que continua sem acesso à água potável e sabão para lavar as mãos, que é a barreira eficaz, por exemplo, da Covid-19, né? Então, fica difícil, inclusive, não só o planejamento das cidades, na concepção de chegadas de empresas, na dinâmica da cidade, mas também diante de uma crise como essa, em que uma das principais barreiras é lavar as mãos com água e sabão. E muitas pessoas não têm acesso sequer à água, né? Quanto mais a comprar o sabão, né? Então, de acordo com as Nações Unidas, por exemplo, 2 em cada 5 pessoas em todo o mundo, ou seja, 3 milhões de pessoas, ele não tem acesso à água potável em sua casa. Né? Como também não tem acesso, milhões de pessoas não têm acesso ao saneamento básico. E quando a gente fala em saneamento básico, também voltando para a cidade, a gente percebe que há uma falta de gestão no sentido dos nossos governantes estruturar nossas cidades, no sentido de que todos tenham acesso, não só à água, que é um direito inalienável. Eu não negocio, sob hipótese alguma, a questão da água. Acho que todos têm que ter acesso. Sou contra a privatização e acho, sim, que os nossos governantes, aqui, aí ou em qualquer lugar, têm que dar condições para que todos nós possamos ter acesso à água, ao saneamento, né? Porque você veja milhões de pessoas, por exemplo, na Índia, eu vi um documentário ontem que é assustador, milhões de pessoas que morrem por conta da contaminação das águas, e aí no Brasil mesmo, no próprio semiárido, que é meu objeto de estudo, nós temos nascentes d'água, por exemplo, com a desmatação das matas ciliares, né? E também temos a poluição, né, dos nossos mananciais. Então, isso é muito complicado e foi esse o assunto que eu
escolhi na do planejamento, mas a gente fala, sim, sobre as questões de mobilidade, de divisão da cidade, no que diz respeito ao planejamento. Legal, tem várias pessoas entrando aqui, ó, inclusive a minha Pois amiga é, Paloma, olha, Rodrigo Apolinário é um coach, um jornalista amigo meu, gente, nossa, finíssima, inteligentíssimo. Paloma, Rodrigo, saudades, um abraço. Legal. A Paloma Beme, né, que também está falando diretamente da Alemanha, né, uma amiga nossa aí que fizemos recentemente. Maravilha. Depois de fazermos uma live com a Maria, né, de Oliveira, que foi no domingo, que também mora aí, né, no Porto, em Portugal. No então, Porto, né? Essa semana está sendo um né? Bem lusitana. Uma bilive, né, de Portugal. Mas, Andréia, um outro tema também interessante, perdão, é essa palavra governação. Né? O que seria governação? Sim. A governança, né? A governança, assim, digamos assim, para um entendimento mais fácil, é a forma de como as regras, as normas e as ações, elas são estruturadas, são sustentadas, são reguladas, são responsabilizadas, né? Compreende a todos os processos de governar, né? Seja Sim. pelo governo de um estado, por um mercado ou por uma rede, né? Sobre um sistema social, por exemplo, como uma família, uma tribo, né? Uma organização formal ou informal, um território através de territórios, né? Através de leis, de normas, poder, linguagem de uma sociedade organizada. Falando assim de forma mais simplificada, né? Uhum. Perfeitamente. Agora, como é que a gente consegue tornar as nossas cidades, né, cidades criativas, né? Porque eu até trouxe aqui para ilustrar, não sei se você conhece esse livro aqui, ó, Cidades Criativas, do Victor Michalka. Esse livro é em 2 volumes, tá? Nós temos aqui 2 volumes, ó, são 2 volumes de cidades Sim. criativas, né, do Victor Michalka. Você consegue esse livro aqui, os 2, né? Pelo menos estava no Kindle, né? Você baixava os 2 ao mesmo tempo. E também do próprio Victor Michalka, você tem aqui, tá vendo? Um compêndio de economia criativa, Sim. tá vendo? Fonte de novos empregos, né? E estruturas para você desenvolver. Que você tem a questão hoje, a internet, o desenvolvimento, a própria, o acesso hoje, 4G, que daqui a pouco está vindo 5G, as cidades tornam-se inteligentes, a gente não consegue trabalhar, né, como nós estamos aqui agora, você em Portugal, eu aqui em Petrópolis, no Brasil, fazendo essa live sem toda uma infraestrutura tecnológica. Né? Como é que a gente consegue tornar as nossas cidades mais criativas e mais inteligentes? Como você falou, a começar pelo primeiro direito inalienável, que é o direito à água, né? Pois é, eu acho assim, no Brasil, muito se fala sobre cidade inteligente, e que algumas vezes eu não a vejo como inteligente. Por exemplo, se cria uma cidade, quer dizer, um conjunto de casas habitacionais, mas não se tem um posto de saúde, não se tem uma área de lazer, o sinal da internet mal chega, mas ela é chamada de cidade inteligente. O que seria cidade inteligente, né? Porque uma cidade inteligente, ela tem que começar partindo do princípio que as pessoas têm que ter o direito ao acesso básico, né? Não só à água, como o saneamento, ao transporte. E a gente vê aqui, por exemplo, nesse momento de pandemia, eu vou falar do lado da Europa, porque eu estive todo esse tempo aqui. Legal. Por exemplo, no que diz respeito às escolas. As escolas pararam, né, por conta da Covid e o isolamento físico. Aqui, realmente, Portugal deu, assim, um show de exemplo de cidadania. Mesmo antes do decreto do presidente, os portugueses se recolheram, né? Evidentemente, com o tempo, esse isolamento também é um esgarçamento, mas, por exemplo, nem todos tinham acesso a equipamentos eletrônicos e à internet. Então,
a gente fica pensando, eu fiquei pensando assim, como é que... Porque é muito desigual como essa pandemia ela é vivenciada. Ela é vivenciada de forma desigual porque as pessoas têm condições financeiras desiguais. Tem moradia desigual, tem acesso desigual, né? Alguns têm casas que são verdadeiras mansões, outros se amontoam num quarto. Então, para ter uma cidade inteligente, eu não creio que o fato de existir 4.G, 5.G seja suficiente. É preciso que haja políticas públicas para que as pessoas tenham acesso. E aí sim, a criatividade, não se pode ter também criatividade sem ter condições materiais também para isso. Então, eu acho que tem que ter uma ação muito forte dos nossos governantes, no sentido de fazer com que quem não tem condições tenha a possibilidade de ter acesso, sim, a equipamentos eletrônicos. A gente percebeu, por exemplo, nessa pandemia, que algumas mudanças já estavam em curso. A exemplo do trabalho home office. A pandemia acelerou. E acelerou de tal modo, eu comentava com você à tarde, no início da pandemia, quase houve um colapso em empresas de internet da Inglaterra e dos Estados Unidos por conta do grande número de transferência de dados, né? Por um lado acontece isso, esse estrangulamento por uma parte de uma população que tem acesso, e por outro, há uma exclusão muito grande de crianças que não têm nem computador, nem celular e nem acesso à internet. Então, cidades inteligentes se faz com políticas públicas, inicialmente, de acesso, de que as pessoas possam ter acesso, né? Não é só pensar o desenho da cidade, a cidade arborizada, bem desenhada com mobilidade, porque há um conjunto de coisas que faz com que uma cidade seja inteligente. E eu acho que a cidade ela é considerada inteligente quando as pessoas podem ser parte dela e não ser excluída dela. Até você querendo, depois eu posso te passar, são 4, né? O Economia Criativa, não sei se no Kindle tá os 2, e o Cidades Criativas. Esse Victor Michalka, né? Aqui no primeiro, Economia Criativa, ele relaciona todas as áreas, né, que você pode imaginar em que você tenha economia criativa. E no Cidades Criativas ele pega cidades de A a Z, de A até Z, com tudo que foi feito ou tem sido feito em termos de transformar uma cidade criativa. Por exemplo, Petrópolis aqui, na região serrana do Rio, tem um plano de mobilidade desde a época do Júlio Queller, né, da fundação da cidade lá em 1843. Só que a cidade cresceu, né, se desenvolveu, a população aumentou, e obviamente hoje com o número de automóveis você tem um tráfego enorme na própria cidade. Então você vai botar, digamos, Petrópolis conectada, via internet, com 5G. Você não tem infraestrutura de trânsito, você não tem infraestrutura nos morros, nos bairros mais distantes, favelas, né? Acesso à tecnologia, acesso à água. Então tudo isso passa por esse ponto que você comentou. Agora vamos lá. Por que é tão difícil, né, a gente realizar processos de planejamento urbano e regional no Brasil? Mas antes de você responder essa pergunta, vamos dar aqui um break para o café. Você vai bater um outro selfie aí com esse like maravilhoso. Eu vou pedir até... pois é, eu estou tentando bater, tirar essa selfie, mas vamos ver se eu consigo. Vai lá. Ah, consegui. Conseguiu? Consegui. E aí, consegui. Como eu prometi, né, chegamos aqui na metade. Com boné de Portugal. Começamos aqui, vamos na metade da nossa live. Então eu vou aqui, ó, fazer a ponte até Portugal. E aí, ó, um grande Insta para você também. Maravilha. Para a gente poder seguir, né, e aí continuar. Quem ainda não fez o print de tela, né, faça o print de tela, compartilhem lá, @AndréaCAzevedo, @SérgioTaldo, porque essa live está acontecendo no Instagram,
Dentro de meia hora, mais ou menos, ela estará disponível no IGTV, no YouTube, Facebook, Twitter e LinkedIn. E o tema planejamento urbano e regional termina, né, daqui a meia hora, mas o problema continua, as soluções são necessárias, e principalmente nessa época de pandemia. André, eu tenho recebido muitos documentos, como esses que você me mandou hoje, né, com análise de varejo, questão da indústria, movimentos financeiros, tudo por causa do Covid, como o mundo hoje está, versus o que estava há 9 meses atrás, há 6 meses atrás. Se você quiser, eu te passo muita coisa aqui também. Agora, vamos lá. Por que é difícil, então, a gente realizar processos de planejamento urbano e regional no Brasil? Né? Se você quiser estender um grau de comparação para a Europa, você pode falar sobre um comparando em relação ao outro. Eu acredito, uma primeira coisa, é que há muita interferência política. Então, e também é algo que é feito de cima para baixo. Sim. Não tem a participação, não tem a participação da população, da comunidade. Quem mais sabe o que é necessário para que um bairro funcione bem é o povo do bairro. Exato. Então, esse povo tem que ser escutado. Então, eu acho que o planejamento, ele não funciona, não só aí, como também em algumas partes daqui, por conta dessa visão unilateral. Algo de cima para baixo e não algo conversado, né? Então, eu acho que a interferência política, como também acontece com a questão dos recursos hídricos. Então, fica muito complicado quando você não tem uma participação da população se sentir pertencente a esse projeto. Então, por exemplo, até construções de academias que tem nos bairros, eu acho sim, precisa ter a participação da população, porque essa população participando, ela vai cuidar da praça, ela vai cuidar do equipamento, porque ela se sente pertencente. Então, é por isso que eu acho que esse planejamento, essa gestão, ela não funciona. Eu não sei se você deve conhecer, é um livro muito famoso, digamos assim, de Jane Jacobs, que é Morte e Vida das Cidades, né? Em que ela brigou, nossa senhora, insistentemente, né, para que houvesse uma conexão e uma conversa, né, entre o que acontecia no bairro e que as políticas, elas conversassem com as comunidades, né, existentes. Então, eu acho que esse é o motivo pelo qual isso não acontece. Mas eu queria retomar aqui uma coisa da cidade inteligente, porque eu estava revisando, eu até bati uma foto, né, da ONU, sobre como é que a gente fala em cidades inteligentes, com a fome atingindo 820 milhões de pessoas no mundo. Hoje eu vi dados da Organização Internacional do Trabalho, que nós podemos chegar até 25 milhões de desempregados no mundo, né? Então, nós precisamos, quando eu digo nós, pessoas, organizações governamentais, não governamentais, nós, enquanto academia, né? Nós, enquanto pessoas, procurar contribuir no sentido de construir políticas cada vez mais inclusivas, né? Eu te mandei um link sobre a cruel pedagogia do vírus, de Boaventura Souza Santos, em que ele diz que o capitalismo como ele está, ele não se sustenta. Nós precisamos criar alternativas, porque senão nós vamos sucumbir, todos nós, né? Então, é preciso a gente criar alternativas para que o mundo caminhe de forma diferente. A gente precisa, sim, olhar para o meio ambiente. Os recursos naturais são finitos, né? A gente achava que era infinito e não são. Eles são finitos.
nós precisamos cuidar não só para nós, mas para as gerações futuras, os filhos, os netos. Enfim, é preciso ter um documento do Papa Francisco maravilhoso que fala da nossa casa comum. Nós temos que cuidar como se realmente o meio ambiente fosse a nossa casa. Que é a nossa casa, né? Como se fosse não, porque o meio ambiente é a nossa casa. E se você me deixa fazer um parênteses, porque eu já fiquei pensando aqui, antes que eu esqueça, por exemplo, no que diz respeito ao desenho, que a gente pode até comparar com o que está acontecendo por aí, aqui na Europa, quando as restrições foram levantadas, várias medidas foram tomadas de distanciamento, com sinalizações, por exemplo, eu corro aqui, né? Eu estou aqui, mas participo, eu recebo minha planilha e minha orientação por Erliene Freire, né? Que é minha personal, e eu corro aqui no passeio marítimo, em Oeiras. Eu vou de Oeiras a Carcavelos, que fica em Cascais. E o passeio, ele tem sinalizações de distanciamento, em todo o passeio. A praia, por exemplo, agora no verão, ela tinha uma sinalização e que dizia se a ocupação estava baixa, média ou alta. Os restaurantes também fizeram aquela diminuição, né? Os que abriram, porque muitos restaurantes fecharam com a pandemia, não suportaram. As escolas... Aqui também. Aqui também muita coisa fechou. Né? As escolas começaram, né? Algumas escolas, eles estão tentando fazer de tudo para que não haja um novo confinamento. Porque você sabe, por exemplo, que na Espanha, a partir de segunda-feira, agora desde segunda, aliás, mais de 1 milhão de pessoas estão novamente confinadas em 47 comunidades, né? Olha aí. E aí se diz assim, nossa, a economia está tendo grandes abalos, que é verdade, né? Aí você vai me perguntar assim, André, as pessoas respeitam, porque muita gente me vê no Parque dos Poetas, eu não estou com máscara, porque quase não tem ninguém. Então, Portugal ainda não adotou o uso de máscara nas ruas, mas muito provavelmente algumas cidades de Portugal já estão usando máscara em cidades mais movimentadas. Mas, por exemplo, eu corro às 7 da manhã no passeio marítimo. Não tem ninguém. Porque vocês sabem que na Europa as pessoas vão começar a circular às 9. Às vezes eu tenho que mostrar às pessoas, minha gente, não tem ninguém essa hora na praia. Agora, com a volta, só para... Nesse final de semana você postou umas fotos de Lisboa, a rua toda vazia, né? Tudo vazio. Vazia, absolutamente. Eu mostrei para minha esposa aqui no domingo, falei, Cláudia, olha as fotos que a Andréia postou aqui, a rua toda vazia, zero de pessoas. Absolutamente. O nível a quantidade de turistas diminuiu drasticamente, obviamente, né? E por conta da circulação, com a reabertura, nós estamos com 3 regiões com um aumento considerável de número de pessoas infectadas, que é Lisboa, Vale do Tejo e na região norte, né? Então, por isso que está se pensando em usar máscaras nesses locais. Porque é o seguinte, você diz assim, vamos fazer o distanciamento nas escolas. As escolas não cresceram, o ambiente é o mesmo, o número de alunos às vezes até aumenta, mas não tem como dar um distanciamento dentro da escola. E fora, você sabe que a juventude fica um pouco complicado e não tem como a escola monitorar quem está fora, né? Então, assim, com a circulação também das pessoas nas ruas, e também as pessoas não aguentaram, houve um esgarçamento nesse isolamento, porque nós somos seres sociáveis. A gente, apesar do perigo, nós queremos estar com outras pessoas. Exatamente. Então, há uma obediência maior aqui? Mas há também pessoas que burlam as regras? Também há. Existem também. Não que é para não romantizar, né, Sérgio? Para não dizer assim, não, porque está na Europa. Não. Existe, sim,
as pessoas aqui em Portugal, por exemplo, se segue direitinho as regras da Direção-Geral de Saúde, mas há também quem fuja dessas regras. Ok. Estamos recebendo também o nosso amigo João Henrique aí, que entrou aqui de Petrópolis, é um grande amigo aqui, que viaja bastante. Ai, maravilha. Né? De vez em quando ele vai para lugares assim bem frios, né? E a gente tem conversado sobre essa questão da pandemia e os momentos pelos quais todos estão vivendo. Agora, o que seria, né, hoje ser um propagador... Olha, deixa eu fazer um cumprimento a um pessoal. Entrou Gregory de Campina e também o portal Celino Neto. É um portal muitíssimo acessado. Celino é uma pessoa muito, muito seguida, muito conceituada, faz uma mídia fantástica em Campina Grande, além de ser um cara extraordinário, que tem pessoas extraordinárias como Marcelo, que trabalha com ele, e que tem assim, um trabalho fantástico lá em Campina Grande. Já estou seguindo ele aqui. Nosso Ótimo, grande amigo. Maravilha. Vamos ver se a gente aumenta essa rede aí de divulgação de ideias que valem a pena, né? Agora, Andréia, o que teria ser um propagador, um influenciador em governança, conhecimento e inovação, né? Principalmente no Brasil versus o que você está verificando aí em Portugal e na Europa? Pois é, essa tentativa da gente, através de uma grande rede, conseguir agendar, né, essas reflexões, né, sobre essas políticas de acesso, né, políticas públicas. Eu acho que passa por aí, porque no momento em que a gente tira assuntos importantes, ou que esses assuntos importantes não aparecem na agenda política, eu acho que esse nosso movimento, você daí, eu daqui, a academia, portais importantes, quando noticiam, eles trazem à tona um agendamento de assuntos importantes como mobilidade, acesso à educação, à saúde, né? Aos recursos hídricos, né? Nós temos, por exemplo, um dos semiáridos mais populosos do mundo, né? Não é o mais populoso, né? O professor Otamar de Carvalho, certa feita, me chamou a atenção, que eu dizia assim, olha, o semiárido brasileiro é o mais populoso. Ele disse, olha, Andréa, a Índia tem um semiárido muito populoso. O professor Otamar de Carvalho é um estudioso, participou do desenho das políticas públicas de água para o semiárido, né? Uma pessoa fantástica, participou da Sudene, é um homem extremamente ativo ainda, né? Fantástico. Então, nós temos um semiárido, um dos mais populosos do mundo, e nós temos questões muito críticas em relação ao acesso à água, porque a maior parte, e aí não é falta d'água não, porque muita gente diz assim, falta água no Nordeste, isso é um discurso. Na verdade, nós temos água, nossa grande quantidade de água é salina e ou salobra, que faz com que ela não possa ser consumida in natura, né? Tem que ser dessalinizada, tratada, sim, mas é uma questão de gestão e distribuição da água. Perfeitamente. Né? Assim como a gente, por exemplo, a Austrália, que tem problemas com relação à água, a Austrália passou por 10 anos de seca sem perder nenhuma produtividade, né? E o interessante da Austrália é que nós poderíamos adotar nas nossas escolas no semiárido, porque, e fazendo ainda um parênteses, sabe quando é que o problema da água vai fazer parte da agenda nacional? Sim. Quando São Paulo quase colapsa, quando São Paulo quase fica sem água. Aí a água aparece na agenda nacional, né? Sim. Porque nós temos esse problema desde a coroa, né? O rei dizia que daria a última pedra da coroa para resolver o problema dessa região, que ainda não era chamada Nordeste, né? Mas que era o Nordeste. Então, por exemplo, na Austrália, desde o jardim da infância, a criança recebe um baldinho que ela enche d'água e ela administra essa água.
Então, desde muito cedo, e olha aí a educação fazendo a diferença, né? E desde muito cedo, ela começa a gerir, a ter noção de gestão da água, porque apesar de nós termos quase 13% da água doce do mundo, né? Ela está concentrada mais onde tem o menor número de pessoas, que é na região amazônica, que é 5% da população. Então, há uma má distribuição, né? E o que falta é isso, é uma gestão eficiente, eficaz e dinâmica, né? E políticas realmente efetivas. Não são políticas que aportem as terras semiáridas às vésperas das eleições, mas precisam ser políticas construídas e pensadas para a vida toda, porque sempre, a seca é cíclica, né? Você viu que agora nós tivemos uma das maiores secas dos últimos 100 anos. Não resta a menor dúvida. E isso já é previsto, Sérgio. Nós temos tecnologia, nós temos informação e nós temos condições, sim, de resolver. Como diria professor Otamar de Carvalho, resolver a questão da água no Nordeste é uma questão política. Então, nós precisamos, sim, resolver isso, e cada vez que a gente faz isso que nós estamos fazendo aqui, né, entrando aí pessoas tão importantes de todos os lugares, a gente agenda e a gente, de certa forma, influencia esse debate. Ô, Andréia, eu vou apresentar para você aqui, eu queria que você batesse um selfie desse livro aqui, ó, que eu vou te explicar por quê. Metrópole? Petrópolis na História. Tira uma foto aí. Ele está parecendo um pedacinho. Petrópolis na História. Tá, ok. Tirou? Agora sim, tirei. Esse livro aqui ele é muito interessante, né? Ele tem aqui, desde a fundação de Petrópolis, né? A questão de 1900 e tanto, 1800 e tanto, tem aqui a formação dos bairros, o planejamento, tem a história da família imperial, né? Que é Portugal e Brasil, Brasil-Portugal, e mostra toda a infraestrutura de como o Império foi estruturado a partir daqui de Petrópolis, né, que é a cidade imperial, tanto que eu estou aqui com a coroa imperial. Sim. Aqui. Temos aqui o Museu Imperial, temos séculos embarcados de história, e essa parte me toca bastante, porque se a gente não conhece realmente a nossa história, como você falou aqui, e a gente não se prepara o presente para gerar o futuro, você é uma pessoa que não existe, que você não tem uma referência de passado, presente e futuro. Então, essa questão Petrópolis e Portugal, eu fico eu estou aguardando um pouco essa pandemia, dar a gente ter uma situação mais estável para conhecer também Portugal, porque é realmente a nossa origem, né? Tem séculos de história embarcados e a gente aprende muito com isso. É o que você está falando. A questão da água do Nordeste é meramente política, tem água. Agora, o dia que São Paulo não tiver água, aí a água vai entrar exatamente na agenda, né? Eu queria fazer uma pergunta para você, na realidade eu quero fazer uma pergunta. O Brasil estaria preparado, está preparado para enfrentar os desafios, né, dessa era moderna e digital, que agora, com a potencialização da pandemia, tudo está avançando de forma quântica, gerando emprego e renda a partir da formação de pessoas nessa área de planejamento urbano e regional? É uma pergunta um pouco genérica, ampla, mas eu sei que entra também a questão política, né? Mas nós teríamos que formar mais pessoas, né, que tivessem cabeças, ideias, para realmente colocar isso em prática, não só nessas gerações, mas as que estão vindo aí, né? Eu também acho isso. Eu acho assim, da mesma forma que eu digo que nós temos informações, nós temos muitas pessoas capacitadas no Brasil, que acho que por questões de viés político, às vezes as pessoas elas são, vamos dizer assim, apagadas, né? Mas eu acho que nós temos um potencial muito grande, né? No sentido de dar uma grande resposta. Você veja que Campina Grande é um polo referência em produção de softwares. Sim. Nós temos em Campina, para você ter ideia, o NUTES, que é um núcleo de tecnologia de equipamentos de saúde, que fica na Universidade
Estadual da Paraíba, um negócio, um equipamento de primeiro mundo, que faz máquinas 3D, que está presente agora mesmo nessa pandemia, desenvolveu vários produtos para máquinas para hospitais, o Hospital de Trauma de Campina, enfim. Nós temos um pesquisador, inclusive, que está participando da pesquisa, né, dessa vacina, que também faz parte do NUPS, que é coordenado por Misael Elias de Moraes, que é referência. Agora, eu acho que o problema do Brasil, talvez eu dizendo isso seja uma coisa muito simplista, mas eu acho que as brigas, né, entre grupos termina nos amarrando, termina nos prendendo e fazendo com que a gente não se mostre capaz. Então, assim, você dizer assim, está preparado? Eu acho que a gente tem capital humano e nós temos pessoas extremamente capacitadas para trabalhar nisso. Agora, é óbvio que a gente precisa é aquela história do acesso. A gente precisa dar acesso às pessoas, porque não adianta você ter uma 5G se José, que mora lá num bairrozinho na periferia, nem tem computador, nem tem celular. Então, isso aí não adianta. Por isso que eu volto a insistir que nós precisamos de políticas públicas de inclusão, no sentido de fazer, e não só infraestrutura, né? Então, assim, os nossos governantes têm que pensar maneiras, formas alternativas de fazer com que as pessoas sejam cada vez mais incluídas, seja através da educação, né? Porque não adianta a gente ter uma banda larga se essa banda larga não vai chegar para uma parcela muito pequena da sociedade, né? Então, nós precisamos que isso seja algo que seja plural, que alcance o maior número de pessoas, né? Porque para diminuir exatamente, a Gleison está dizendo, a desigualdade é muito grande. Realmente muito grande. Há um fosso muito grande, né? Que não contempla todo mundo. E nós precisamos de políticas que contemplem o maior número de pessoas porque não adianta, a gente viu na pandemia que não adiantou você ter barcos, você ter casas em diversos lugares, se você não podia nem sair para esses lugares. Sim. Sua mobilidade ficou restrita à sua casa. Então, a gente precisa fazer com que as cidades sejam pertencentes a todos, porque senão isso não faz sentido. Não tenha dúvida. Eu estou controlando aqui o nosso tempo, temos aproximadamente... Sim, está chegando, eu estou vendo. 7 minutos, né? Estou olhando aqui, temos aproximadamente, pelo meu cálculo, 5 a 7 minutos. Antes da gente fazer aqui uma pergunta final, que não é final da live, né? Mas vai continuar depois da live. Estamos aqui com Andréia Azevedo, @AndréiaCAzevedo, né? E eu, @Sérgio Taldo, na live aqui do Contra o Mais Café com Sérgio Taldo, gravando, né? Daqui a pouco, dentro de alguns instantes, estaremos lá no IGTV, no YouTube, Facebook, Twitter, LinkedIn e também aqui no próprio Instagram. O tema de nossa live, planejamento urbano e regional no novo normal, que é um assunto muito importante, né, para pessoas que moram tanto no campo como nas cidades, né, e a gente precisa trabalhar e entender melhor. Andréia, como mensagem final, né, para você, daqui a pouco você vai, né, dar suas considerações finais, a gente teria como prever, né, não é que a gente tenha uma bola de cristal, mas assim, a gente tem uma certa ideia do que será o planejamento urbano e regional de agora para frente, desse novo normal, com as pessoas confinadas, home office, teletrabalho. Tem muita gente que em grandes cidades vendeu praticamente todos os seus equipamentos, estantes, computadores, armários, está todo mundo em casa. Como é que vai ficar isso? Pois é, primeiro mandar um abraço aí para Kills aí, meu amigo Sérgio Simplício, companheiro aí meu xará, de longas batalhas acadêmicas e meu grande amigo de todos os dias.
Olha, com relação a esse planejamento, porque as coisas estão tão dinâmicas, né? A gente fala uma coisa hoje, amanhã já muda, mas o que a gente pode perceber é que, eu vou lhe dar um dado daqui. Agora, semana passada, voltaram as aulas das universidades. E os estudantes estão procurando quartos com varandas, porque na possibilidade de ter um novo confinamento, eles terão pelo menos algo para respirar. As casas, elas agora vão ter um escritório para se trabalhar, porque já se percebeu que essa coisa do home office, ela veio para ficar. Veio para ficar. Veio para ficar. Então, assim, dentro da casa vai ter um redesenho. Esses prédios que antes não tinham varandas, acho que vão voltar a ter varandas, né? Porque é uma necessidade, né, de ter uma varandinha para você botar uma planta, porque se percebeu que a forma como a gente estava vivendo era uma coisa muito louca. Os prédios aqui, eu vou dizer por aqui que eu vejo das empresas, que tinham verdadeiros prédios todos para uma só empresa, eu acho que as empresas vão ter um escritório e grande parte dos seus trabalhadores vão estar nos escritórios das suas casas. E aí esse desenho vai mudar, como também vai mudar a circulação, porque uma vez que não vai ter muita gente indo para escritórios, vai haver também um certo esvaziamento das ruas. Agora, isso é uma coisa que a gente percebe no momento, porque é o seguinte, vou lhe dar um dado. Eu achava inocentemente, eu disse, quando voltar a pandemia, não vai ter tanto consumo não. Só que já na pandemia, existia o consumo online, ele aumentou. Apesar das pessoas não poderem, sair, por exemplo, para expor suas roupas de marca, mas aí equipamentos eletrônicos, inclusive as lojas de equipamentos eletrônicos aqui em Portugal ficaram abertas. Equipamentos eletrônicos, feiras, as feiras, além de serem feitas online, passaram a ser feitas também no bairro, né? Houve um fortalecimento do comércio no bairro. Então, muitas coisas vão mudar, sim, acredito, na mobilidade, no desenho das casas, dos apartamentos, na própria cidade, os muros biológicos com árvores, eu acho também que isso vai ser mais presente. Né? Então, muitas coisas vão mudar. Algumas passarão por um tempo e outras permanecerão. Não tem a menor dúvida. Conosco aqui no Contra o Mais Café com Sérgio Taldo, mais uma live, grata satisfação de estar com a Andréia, né, Azevedo, diretamente aí de Portugal. Né? Você está em Oeiras, não é isso? Oeiras, isso mesmo. Cidade de Oeiras, falando sobre planejamento urbano e regional no novo normal. Fica desde já o convite, né, para próximas lives, né, aqui como eu te falei no início, sinal verde, você pode ligar para cá de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, mandar muito mensagem. Obrigada. Não tem sinal amarelo nem vermelho. E realizando hoje a live de número 103, né, eu estou inclusive um pouco preocupado, né, pela responsabilidade que está sendo depositada em mim, são várias pessoas, vários temas, né, e ao mesmo tempo feliz de poder estar servindo também de compartilhar, né, dar a oportunidade de compartilhar, desenvolver ideias como o TED, né, ideias que merecem ser compartilhadas, né, Ideas Spread Worth, né, ideias que compartilham valor. Andréia, algumas considerações finais, né, temos aqui acho que 2 minutos. As pessoas que nos acompanham aqui na live, né, dentro de alguns instantes, estaremos lá no IGTV, YouTube, Facebook, Twitter, LinkedIn e compartilhem, né, @AndreaCAzevedo, @Sérgio Taldo, print de tela, e depois você mande para mim os prints que você fez, ou compartilha, que eu marco aqui, compartilho. Mando e me mande seu endereço completo com CEP. Sim. Eu vou mandar para você uma caneca aí para a terra dos nossos patrícios, né, para você tomar seus bons cafés aí. Olha, rapidamente, daqui a pouco você encerra, vai fazer isso aí, eu vou participar de uma aula com Erliene Freire, que já me mandou o link. E aí eu quero, finalizando, agradecer a todos que participaram, especialmente a você pelo convite e a Cláudia Pfeiffer por fazer essa conexão.
e me colocar à disposição sempre que necessário e sempre que for possível para a gente agendar esses assuntos tão importantes que são que é a questão das cidades, dos recursos hídricos, enfim. O que você achar que foi interessante e que for da minha área, evidentemente estarei aqui. E aí